Shalom, amado, amada do Senhor. Bom estarmos aqui compartilhando esse momento, esse vídeo, para a edificação da sua vida, para a transformação do seu coração, da sua mente diante de Deus. E querido, minha querida, eu gostaria nesse momento de compartilhar uma palavra que primeiro Deus falou ao meu coração, falou ao nosso coração, e quero compartilhar isso com vocês, amados do Senhor. Há uma história tremenda que nós queremos falar aqui, que é sobre honra. Esperar a honra que vem de Deus, esperar aquilo que Deus tem para mim e para você. Às vezes nós pensamos que honra é sermos honrados financeiramente, sermos honrados materialmente, sermos honrados pelas nossas esposas, esposos, mas a honra que nós precisamos e nós desejamos ter, tem que ser a honra que vem de Deus, a honra que vem do alto, que vem do trono, porque é esta honra que nós somos edificados e transformados e podemos desfrutar mesmo das bênçãos, das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. Há uma história na palavra em Esther, todos conhecem a história de Esther, que foi ali colocada como rainha para exatamente porque Deus tinha um propósito de livrar o povo judeu da morte, porque eles ali seriam exterminados. Além da rainha Esther, que protagoniza neste livro, temos também a vida de Mordecai, parente de Esther, que teve uma grande influência na vida de Esther para colocá-la lá, porque ele deu um grande incentivo para ela. E nada foi por acaso, como aquele homem é um instrumento de Deus. E a história de Mordecai, rapidamente, além de ele ter conseguido incentivar a Esther a se tornar rainha, ele também presenciou uma situação a qual dois homens, dois eunucos ali do rei, estavam tramando a morte do rei Assuero. E ali Mordecai, direcionado pelo Senhor, direcionado por Deus, foi e conseguiu ali impedir, falando para os guardas que havia um plano de matar o rei Assuero. E após isso acontecer, após o livramento que Mordecai se utilizou-se para salvar a vida do rei Assuero, meio que ficou no esquecimento, meio que todos esqueceram, ninguém mais se lembrou de Mordecai. E a palavra de Deus, lá está, amada, diz que Mordecai ele ficava assentado na porta do templo, na porta do palácio do rei Assuero, esperando alguma coisa acontecer, esperando que a rainha Esther viesse intervir, principalmente porque havia um decreto para matar o povo judeu. E ali havia um coração angustiado. Mordecai estava ansioso para livrar ali o seu povo, para que Esther fosse usada por Deus para livrar o seu povo. E Mordecai, naquele momento, assentado ali, e lá dentro o rei Assuero pediu para ler os livros dos grandes feitos. E ao lerem o livro para o rei Assuero, foi verificado que Mordecai tinha trazido um livramento ao rei. E o rei ali estranhou, mas o que foi feito para esse homem? O que fizeram? Que honras que deram para esse homem? E foi identificado que não haviam dado honra nenhuma para Mordecai. Não havia dado nada para ele. E ali o rei decide dar uma palavra de ordem, uma palavra de determinado para a vida de Mordecai. E lá em Esther capítulo 6, eu quero que você guarde bem esse versículo que diz, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Guarda bem, o rei Assuero estava lhe dizendo na hora, o que nós vamos fazer para honrar a esse homem? Para honrar a esse homem que fez uma grande contribuição para a minha vida. E aí continuando no versículo 7, e diz, e responderia o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu o rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo a qual o rei costuma montar, entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e leve-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe, dizendo assim, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Querido, isso tem que ser para mim, para você, é isso que Deus deseja fazer comigo, com você, por mais que hoje nos encontramos em situações difíceis, em situações que estamos talvez ali entristecidos, angustiados, estamos assentados à porta da nossa vida sentimental, à porta da nossa vida profissional, material, espiritual, ministerial, esperando o mover de Deus, esperando que algo aconteça em nossas vidas.
E querido, Deus não esquece daquilo que nós fazemos. Deus não esquece das promessas que Ele tem para mim, que Ele prometeu para mim e para você. Ele não se esquece como o rei Assuero não se esqueceu. Isso vem à tona e vem à lembrança de Deus. E como diz a palavra do Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quero te trazer à memória a sua promessa. A promessa de um ministério grande. A promessa de uma vida espiritual na plenitude. A promessa de um casamento abençoado. A promessa de uma vida profissional abençoada. Em todas as áreas das nossas vidas, essas bênçãos virão. Porque o Senhor quer honrar a este homem, quer honrar a mim, a você, a João, a César, a tantos e tantos outros homens e mulheres de Deus. É isso que Deus deseja honrar. Amado, minha amada, o Senhor quer pegar o anel da honra, colocar no seu dedo. Ele quer pegar as sandálias da honra e vestir os seus pés e colocar as vestes reais sobre o seu corpo e te fazer honrar e te fazer grande sobre esta terra. Não é à toa que Deus tem uma grande promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso creia, ainda que haja um fio de esperança, ainda que pareça que isso tudo está perdido, creia, apenas creia que Deus fará o impossível por você e fará o impossível acontecer, porque Deus não te abandona, Deus não te deixará, como diz a palavra do Senhor, ainda que uma mãe com o filho amamentando venha deixar aquele neném, Deus jamais nos abandonará. É essa a promessa que Deus tem para mim e para você, por isso continue crendo, porque Ele te pergunta hoje, o que se fará ao homem a quem o Rei Jesus, o Deus Todo-Poderoso, deseja honrar? E este homem é você, esta mulher é você. Por isso creia nessa palavra, vá em frente e prossiga para o alvo, porque tem muita coisa ainda para Deus fazer nas nossas vidas. Apenas creia, meu querido. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você neste dia. Que você venha ser tremendamente ministrado e lembrar, Senhor, eu sei que o Senhor quer honrar a minha vida e Deus vai honrar. Não espere a honra do homem, porque o homem não tem nada para te dar, eu não tenho nada para te dar, mas só que o nosso Deus pode te dar tudo aquilo que você precisa e necessita. Ele não te deixa sozinho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa refletir esta mensagem. O que se fará ao homem a quem Deus deseja honrar? Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.